feche os olhos por um momento. Imagine ter vivido 85 anos neste mundo, carregando em cada ruga uma história, em cada suspiro, uma memória. Agora imagine ser tratada como um estorvo, um peso que ninguém quer carregar. Foi assim que me senti quando a vida me virou do avesso. Meu nome é Catarina Oliveira dos Santos. Nasci em 1940, numa época em que o respeito aos mais velhos era sagrado. Cresci ouvindo minha mãe dizer que quem não respeita os cabelos brancos não merece que os seus embranqueçam. Acreditei nisso a vida toda. Até agora. Quando meu antenor fechou os olhos pela última vez, segurei sua mão enrugada contra meu rosto. 57 anos juntos. Uma vida inteira. Os calos nas mãos dele contavam nossa história na roça, o suor do trabalho honesto, a luta para criar nossos 5 filhos. Naquele dia, não perdi só um marido. Perdi meu chão, meu norte, meu companheiro de jornada. Senhora, precisa assinar aqui? O rapaz do hospital me estendeu os papéis, enquanto eu ainda tentava entender que meu antenor não voltaria mais para casa. Para nossa casa em Jaboticabal, com o pé de jabuticaba que plantamos juntos no dia que nos mudamos, 54 anos atrás. As semanas seguintes foram um borrão de rostos, abraços, palavras vazias de consolo. Força, dona Catarina. Ele está em um lugar melhor. A senhora vai seguir em frente. Como seguir, se metade de mim havia partido? Foi quando Márcio, meu filho mais velho, segurou minhas mãos trêmulas durante o velório. Olhos vermelhos, mas decididos. Mãe, chega de ficar sozinha neste casarão. A senhora vem morar com a gente em Ribeirão Preto. Tem uma casa grande, confortável. Lá vai ter quem cuide da senhora. Naquele momento parecia a mão de Deus me oferecendo amparo. Mal sabia eu que estava apenas trocando uma dor por outra ainda mais profunda. A dor da humilhação. Nasci em uma fazenda nos arredores de Jaboticabal, interior de São Paulo. Meu pai, seu Joaquim, plantava café, e minha mãe, dona Teresa, cuidava da casa e de nós, 7 filhos. Éramos pobres de dinheiro, mas ricos de valores. Aprendi desde cedo o valor do trabalho, da honestidade e do respeito. Conheci Antenor numa festa de São João em 1958. Eu tinha 18 anos, ele 22. Vestido de chita engomado, trança no cabelo, ele me tirou para dançar quadrilha. Quando nossos olhos se encontraram no Olha a Cobra, algo aconteceu. Casamos 8 meses depois, numa igrejinha branca, enfeitada com flores do campo que eu mesma colhi na manhã do casamento. Nossa vida nunca foi fácil. Compramos um pequeno sítio com o dinheiro que juntamos trabalhando como meeiros. Ali, construímos nossa casa com as próprias mãos. Tijolos sobre tijolos, sonhos sobre sonhos. Antenor trabalhava na roça durante o dia e como carpinteiro nos fins de semana. Eu cuidava da casa, das galinhas, da horta que nos alimentava. Deus nos abençoou com 5 filhos. Márcio, o mais velho, nasceu em 1960. Depois vieram Aparecida, José Carlos, Antônio e Luísa, nossa caçula. Criá-los não foi tarefa fácil. Quantas noites passei costurando a luz de lamparina para fazer um dinheirinho extra vendendo roupas para a cidade. Antenor, coitado, chegava exausto da roça, mas ainda encontrava forças para me ajudar com as crianças. Nossa maior alegria era ver os filhos crescendo fortes e estudiosos. Fizemos questão que todos frequentassem a escola, mesmo que isso significasse andar quilômetros a pé, debaixo de sol ou chuva. Estudo é a única herança que ninguém tira de vocês, dizia Antenor, com aquela sabedoria simples que sempre admirei nele. Márcio, desde pequeno, mostrava um brilho diferente nos olhos. Inteligente, determinado. Foi o primeiro da família a entrar na universidade. Formou-se em engenheiro, arrumou emprego numa empresa grande em Ribeirão Preto. Casou-se com Márcia, moça da cidade, filha de comerciantes. Bonita, bem vestida, estudada.
Desde o começo, percebi que ela me olhava como se eu fosse um bicho do mato com o meu jeito simples de ser. Mãe, a comida está com muito alho, ela dizia nas raras vezes que vinha nos visitar. Ou então, essas toalhas bordadas são tão tradicionais. O jeito como ela falava tradicional deixava claro que era um jeito educado de dizer cafona. Antenor só ria. Deixa a moça, Catarina, é o jeito dela. Ele sempre foi assim, pacificador. Eu engolia a ofensa com um sorriso amarelo por amor ao meu filho. Os anos foram passando. Os outros filhos seguiram seus caminhos. Aparecida formou-se enfermeira, trabalhando em hospitais de Araraquara. José Carlos e Antônio montaram uma oficina mecânica em São Carlos. Luísa casou-se com um comerciante e mudou-se para Minas Gerais. Antenor e eu continuamos em nossa casinha, agora grande demais para só nós dois. As visitas dos filhos foram ficando mais raras, os netos cresceram, a vida seguiu seu curso. Mas éramos felizes em nossa rotina tranquila. Ele cuidando do jardim, eu fazendo minhas conservas e doces que todo mundo adorava. Em 2022, Antenor começou a se queixar de dores no peito. No começo, disfarçava. É só um desconfortozinho, mulher, coisa de velho. Mas eu conhecia aquele homem como a palma da minha mão. Insisti tanto que ele finalmente concordou em ir ao médico em Ribeirão Preto. Márcio nos levou. O diagnóstico foi como um raio em dia de céu azul. Aneurisma da aorta. Precisava de cirurgia urgente. Lembro das palavras do médico como se fosse hoje. É um procedimento delicado, mas necessário. A idade do seu Antenor aumenta os riscos, mas não temos escolha. Chorei a noite toda, escondida no banheiro do hospital para que Antenor não me visse fraquejar. Ele precisava da minha força, não das minhas lágrimas. Na manhã seguinte, antes da cirurgia, ele segurou minha mão e disse: Catarina, se Deus quiser, vamos sair dessa juntos. Mas se ele me chamar, quero que você prometa que vai seguir em frente. A cirurgia durou 8 horas. 8 horas de rosários rezados, de promessas feitas, de angústia contida. Quando o médico saiu da sala de cirurgia com expressão grave, soube antes mesmo que ele falasse. Meu Antenor tinha partido. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Voltei para nossa casa em Jaboticabal sozinha. O silêncio era ensurdecedor. A cama grande demais. A mesa vazia demais. Em cada canto uma lembrança. Na cadeira de balanço da varanda, ainda havia a silhueta dele contemplando o pôr do sol. No fogão a lenha, ainda sentia o cheiro do café que ele gostava forte. Preto que nem o breu, como dizia. Aos poucos, meu corpo começou a me trair também. Minhas pernas, que sempre foram firmes apesar da idade, começaram a fraquejar. Uma queda na varanda me deixou com um galo na testa e muito medo. E se caísse novamente e não conseguisse pedir ajuda? Os vizinhos mais próximos ficavam a quase 1 quilômetro. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Márcio apareceu com sua proposta. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha. Vamos vender essa casa e a senhora vem morar conosco em Ribeirão. Temos um quarto só para a minha senhora, com banheiro adaptado e tudo. Relutei. Deixar a casa onde vivi por mais de 5 décadas? Onde cada pedacinho guardava uma memória do Antenor? Onde criei meus filhos? Parecia impossível. Mas Márcio insistiu, mostrando as vantagens. A senhora vai ter companhia, segurança, conforto. Quando precisar de médico, estaremos lá. E a Márcia já está até planejando um cantinho especial no jardim para a senhora plantar suas ervas. A menção a Márcia me fez hesitar. Sempre senti que ela apenas me tolerava por ser a mãe de seu marido. Mas o que poderia dar errado? Afinal, era a casa do meu filho também. E eu estaria perto dele, meu primogênito. Está bem, filho. Vou com vocês. Se eu soubesse o que me esperava, talvez tivesse preferido o risco de ficar sozinha em Jaboticabal, pois há coisas piores que a solidão. Há a humilhação diária,
O desprezo disfarçado de cuidado, a sensação de ser um estorvo na casa que deveria ser seu refúgio. E assim começou minha aprovação. A mudança para Ribeirão Preto aconteceu num domingo ensolarado de maio. Márcio contratou uma empresa de mudança para levar meus pertences, ou pelo menos, aqueles que Márcia considerou adequados para a decoração da casa deles. Mãe, essas cadeiras de palhinha estão muito desgastadas. Vamos doar para alguém que precise, sugeriu meu filho, enquanto eu observava os homens carregando os móveis que Antenor havia feito com as próprias mãos. Cada peça carregava não apenas nosso suor, mas nossa história. Filho, essa cadeira foi a primeira que seu pai fez quando nos casamos? Entendo, mãe, mas lá em casa já temos móveis. E a Márcia gastou uma fortuna com aquele decorador francês. Ela ficaria chateada. Acabei cedendo, como sempre. Das minhas coisas, apenas algumas roupas, fotos e poucos objetos pessoais fizeram a viagem comigo. O resto foi doado, guardado no porão da casa ou simplesmente descartado. A mansão de Márcio era imponente. 3 andares, 6 quartos, piscina, jardim que mais parecia um parque. Tudo em tons de bege e branco, como se tivesse saído de uma revista de decoração. Asséptico, sem alma, sem história. Meu quarto ficava no térreo, longe dos demais, próximo à área de serviço. É para a senhora não precisar subir escadas, me explicou Márcia com um sorriso ensaiado. Na verdade, percebi depois. Era para me manter longe da área social, onde ela recebia suas amigas para chás e reuniões. Naquela primeira noite, abri minha mala e tirei a colcha de retalhos que havia feito anos atrás. Cada pedaço de tecido contava uma história. O vestido de formatura de Aparecida, a camisa preferida do Antenor, o macacão que Márcio usou em seu primeiro dia de escola. Estendia sobre a cama king size, que parecia engolir meu corpo franzino. Estava colocando minhas poucas fotos sobre o criado mudo quando Márcia entrou sem bater. Seus olhos percorreram o quarto e pararam na colcha. Seu sorriso sumiu imediatamente. Dona Catarina, não trouxe essa colcha velha, trouxe? Compramos um jogo de cama novo para a senhora com lençóis egípcios de 1000 fios. Essa colcha, bem, ela não combina com o resto da casa. Mas, filha, eu mesma fiz esta colcha. Tem mais de 30 anos. Exatamente. Está velha, desbotada. E, francamente, essas cores são tão caipiras. Ela pegou a colcha sem cerimônia e a dobrou. Vou guardar no porão para a senhora. Aqui vamos usar o que combinei com o decorador. Aquela noite chorei silenciosamente, deitada em lençóis egípcios, que cheiravam a amaciante caro, mas não tinham o cheiro de casa, o cheiro de Antenor, o cheiro das minhas memórias. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre fiz na roça. 6 horas da manhã, direto para a cozinha. Pensei em preparar um café da manhã para agradecer a acolhida. Bolo de fubá cremoso, pão de queijo, café forte. A cozinha era gigantesca, com eletrodomésticos que eu nem sabia como funcionavam. Estava quebrando os ovos quando Fátima, a empregada, entrou assustada. Dona Catarina, o que a senhora está fazendo? Dona Márcia não gosta que mexam na cozinha dela. Só estou preparando um café para meu filho e... Dona Márcia já deixou o cardápio da semana programado. E o café do senhor Márcio é só um iogurte e granola. Ele está de dieta. Antes que pudesse responder, Márcia apareceu à porta, ainda de roupão, olhos arregalados. Que cheiro é esse? Fátima, eu disse que não quero fritura nesta casa. O Márcio está com colesterol nas alturas. Não é fritura, minha filha. É só um bolinho de fubá para o café. Márcia respirou fundo, como quem conta até 10 mentalmente. Sorriu um sorriso tenso e disse: Dona Catarina, entendo que a senhora quer ajudar, mas aqui temos uma rotina. O Márcio segue uma dieta rigorosa, recomendada pela nutricionista. E eu não tomo café da manhã, só um suco verde. E os odores ficam impregnados nas cortinas.
Mas meu filho sempre adorou meu bolo de fubá. Isso foi antes, dona Catarina. Agora ele precisa cuidar da saúde, e eu cuidarei disso. Naquele momento, entendi que não estava apenas em uma casa nova. Estava em um mundo novo, onde eu não tinha voz, não tinha lugar, não tinha função. Onde minhas receitas de décadas, meu jeito de ser, minhas tradições, eram consideradas ultrapassadas, inconvenientes. A mensagem era clara. Eu poderia morar ali, mas não pertencia àquele lugar. Voltei para o quarto sentindo um aperto no peito que não tinha nada a ver com meus problemas de pressão. Era uma dor diferente, mais profunda. A dor de perceber que aos 85 anos eu havia me tornado invisível, um incômodo necessário. Sentei-me na beirada daquela cama enorme, mãos trêmulas, olhando para as paredes impessoalmente decoradas. Nenhum quadro familiar, nenhuma fotografia minha com Antenor. Apenas gravuras abstratas que, segundo Márcia, valorizavam o ambiente. Antenor, sussurrei para o vazio. Onde foi que eu errei? O que aconteceu com nosso menino? Lembrei-me de quando Márcio era pequeno, dormindo encolhido contra meu peito durante as noites de tempestade. Do jeito como seus olhinhos brilhavam quando eu lhe contava histórias à luz do lampião. De como ele corria para me mostrar seus desenhos da escola. Onde estava aquele menino que prometia me cuidar quando eu ficasse velhinha? Aquele primeiro dia estabeleceu o padrão. Nas semanas seguintes, fui descobrindo que havia regras não escritas sobre minha existência naquela casa. No almoço, serviram-me uma porção minúscula. A senhora não precisa de muito, né? Na idade da senhora come feito passarinho, justificou Márcia, enquanto colocava uma generosa porção no prato de Márcio. Quando perguntei se poderia assistir a novela das 7 na sala, a televisão do meu quarto era pequena e eu já não enxergava tão bem. Márcia explicou que aquele horário era reservado para o relaxamento dela, com música clássica e aromaterapia. A senhora não iria gostar, dona Catarina. É Wagner, muito sofisticado. Meu filho estava sempre ocupado, sempre ao telefone, sempre com pressa. Partia cedo, voltava tarde. Quando tentava conversar com ele, Márcia intervinha. Amor, não sobrecarregue seu pai com problemas. Ele já tem tanta coisa na cabeça. Problemas? Desde quando conversar com a própria mãe virou problema? À noite, deitada naquela cama fria, eu chorava baixinho para que ninguém me ouvisse. Sentia saudades do meu Antenor, da nossa casinha simples, mas cheia de amor, da minha independência. Ali, naquela mansão luxuosa, eu era menos que uma hóspede, era um fardo. Comecei a perceber mudanças em mim mesma. Eu, que sempre fui falante, alegre, cheia de histórias, fui ficando calada, retraída. Evitava sair do quarto para não encontrar Márcia e suas amigas que vinham tomar chá ou jogar cartas. Uma vez, quando apareci na sala, durante uma dessas reuniões, ouvi Márcia me apresentando. Esta é a mãe do Márcio, que está passando uns dias conosco. Uns dias? Haviam vendido minha casa. Eu não tinha mais para onde ir. Outra vez, ao passar pelo corredor, escutei claramente. É um peso, mas fazer o quê? A gente aguenta. Graças a Deus ela não é daquelas sogras que se metem em tudo. Não me metia porque não me deixavam. Porque cada sugestão minha era recebida com um sorriso condescendente e logo descartada. Comecei a me sentir doente. Não apenas pelas dores nas juntas que já me acompanhavam há anos, mas por uma tristeza profunda que me consumia por dentro. Perdi o apetite. Não que fizesse diferença com as porções minúsculas que me serviam. Perdi o sono. Passava horas olhando para o teto, relembrando os bons tempos. Até meus remédios para a pressão se tornaram motivo de conflito. Márcia insistia em guardá-los com ela, alegando que eu poderia me confundir com os horários. Uma vez, quando pedi meu remédio, ela respondeu irritada. A senhora já tomou hoje, está confusa. Essas coisas acontecem na idade da senhora. Eu não estava confusa. Sabia muito bem dos meus remédios que tomava há anos.
Mas na casa de Márcia, até minha lucidez estava em questão. O pior era a pura solidão. Mesmo cercada de pessoas, Márcio, Márcia, as empregadas, o jardineiro, eu nunca me senti tão sozinha. Ninguém conversava realmente comigo. Ninguém perguntava como eu estava me sentindo, do que eu sentia falta, o que eu gostaria de fazer. Era como se, aos 85 anos, eu tivesse me tornado transparente. Um fantasma que habitava o quarto dos fundos, aparecendo apenas nas refeições e logo voltando para seu canto. À noite, quando as dores nas juntas me atacavam e eu chamava, ninguém me ouvia. Meu quarto era longe demais, isolado demais, exatamente como eu. As semanas se transformaram em meses e cada dia era uma nova provação. Márcia controlava cada aspecto da minha existência naquela casa, desde o que eu comia até quando eu podia usar a área da piscina. Melhor não hoje, dona Catarina, tenho visitas importantes. Comecei a notar que minhas coisas estavam desaparecendo. Primeiro, foram alguns bibelôs que trouxe de Jaboticabal, pequenas lembranças sem valor monetário, mas cheias de significado para mim. Quando perguntei sobre eles, Márcia respondeu vagamente. Ah, devem estar guardados em algum lugar. Depois foram algumas roupas, vestidos que não eram adequados para o clima de Ribeirão Preto, segundo ela. Até meu velho álbum de fotografias sumiu por alguns dias, reaparecendo misteriosamente com menos fotos do que eu me lembrava. Mas o pior ainda estava por vir. Num domingo à tarde, fui até a lavanderia procurar um chale que havia deixado na secadora. Ao passar pelo depósito anexo, notei uma sacola de lixo entreaberta. Algo colorido chamou minha atenção. Me aproximei e meu coração quase parou. Eram minhas fotos antigas. Fotos com meu Antenor, com meus filhos pequenos, lembranças da minha vida inteira, descartadas como lixo. Com mãos trêmulas, resgatei o que pude. Muitas estavam rasgadas, outras manchadas. Guardei-as contra o peito e voltei para meu quarto. Lágrimas silenciosas descendo pelo meu rosto enrugado. Naquela noite, quando Márcia e Márcio voltaram de um jantar com amigos, reuni coragem e confrontei minha nora. Por que jogou fora minhas fotografias? Ela pareceu genuinamente surpresa que eu tivesse descoberto. Depois, seu rosto assumiu aquela expressão condescendente que eu já conhecia tão bem. Estavam amareladas, dona Catarina. Deixa para trás essas coisas velhas. Podemos tirar novas fotos com câmeras digitais muito melhores. Mas são minhas memórias. São tudo que me resta do Antenor, dos meus filhos pequenos. Mãe, interrompeu Márcio, parecendo desconfortável. Não é para tanto. São só fotos velhas. Só fotos velhas? Aquilo me atingiu como um tapa. Para ele, eram apenas imagens desbotadas. Para mim, eram âncoras que me mantinham conectada a quem eu fui, a quem eu amei, à vida que construí. Não são só fotos, Márcio. É minha história. Nossa história. Meu filho suspirou, impaciente. Mãe, a senhora está exagerando. A Márcia só quer o melhor para a casa dela. Casa dela. Suas palavras me atingiram como um raio. Não era nossa casa. Não era minha casa. Era a casa dela, onde eu era apenas uma hóspede indesejada. Naquela noite, deitada na cama, chorando silenciosamente para que ninguém ouvisse, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim, sendo apagada pouco a pouco, tendo minhas memórias descartadas, minha dignidade corroída a cada dia. Com mãos trêmulas, peguei o telefone e disquei para a Aparecida, minha filha que morava em Araraquara. Era tarde, quase meia-noite, mas precisava falar com alguém que realmente se importasse. Cida, é a mãe. Mãe, aconteceu alguma coisa? A voz dela estava sonolenta, mas logo ficou alerta. Entre soluços contei tudo. Os pequenos e grandes desrespeitos diários, as humilhações veladas, o episódio das fotografias, a sensação constante de ser um fardo. Mãe, por que a senhora não me contou antes?
Eu tinha vergonha, filha. Vergonha de admitir que seu irmão, que a Márcia... Vergonha nada. A senhora vai vir morar comigo. Amanhã mesmo vou buscar a senhora. Mas, filha, seu apartamento é tão pequeno. Você trabalha o dia todo. Eu seria um incômodo. Mãe, a voz de Aparecida ficou firme. A senhora nunca foi e nunca será um incômodo. A senhora é minha mãe. Eu te devo tudo. Minha casa pode ser pequena, mas tem lugar de sobra para o seu coração. Quando desliguei, senti algo que não sentia há meses. Esperança. Uma pequena luz no fim daquele túnel escuro de desrespeito e humilhação. Na manhã seguinte, com uma calma que nem eu sabia que tinha, comecei a arrumar minhas poucas coisas. Não disse nada a Márcia ou aos empregados. Esperei até o almoço, quando Márcio viria em casa. Quando meu filho chegou, eu já estava com minha pequena mala pronta. Ele notou imediatamente e franziu o senho. Mãe, o que é isso? Estou indo embora, Márcio. Como assim, embora? Para onde? Para a casa da sua irmã. Ela vem me buscar hoje à tarde. Mas por quê? O que aconteceu? Olhei para meu filho, meu menino que um dia corria para meus braços quando se machucava, que dormia agarrado ao meu avental durante as trovoadas, e vi um estranho, um homem que permitiu que sua própria mãe fosse tratada como um objeto sem valor, como um fardo a ser suportado. Aconteceu que eu ainda tenho dignidade, meu filho, e prefiro morar num quartinho apertado, onde sou respeitada, do que numa mansão onde sou apenas tolerada. Aparecida chegou naquela mesma tarde, com olhos determinados e um abraço que curou um pouco da minha alma ferida. A despedida com Márcio foi breve, desconfortável. Márcia nem apareceu para dizer adeus. Talvez fosse melhor assim. O apartamento de Aparecida era pequeno, como ela havia dito. 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro apertado. Um 5º andar sem elevador. Para minhas pernas cansadas, cada degrau era uma montanha. Mãe, me desculpe pelas escadas, Aparecida dizia enquanto me ajudava a subir, passo a passo, parando a cada patamar para que eu recuperasse o fôlego. Filha, escada a gente sobe, humilhação não. O quarto que me aguardava era minúsculo comparado ao da mansão de Márcio, mas Aparecida havia preparado com tanto carinho. Uma colcha nova, travesseiros macios, uma mesinha com porta-retratos, inclusive algumas das fotos que consegui resgatar do lixo. Não é muito, mãe, mas é de coração. Meus olhos marejaram. É perfeito, minha filha. A adaptação, porém, não foi fácil. O barulho da cidade me mantinha acordada. Sirenes, buzinas, vizinhos. Em Jaboticabal dormíamos com o canto dos grilos e acordávamos com passarinhos. Aqui, o ronco dos motores não cessava nunca. Aparecida trabalhava como enfermeira, turnos de 12 horas, às vezes noturnos. Ficava sozinha muito tempo, e o apartamento, mesmo pequeno, parecia enorme na solidão. A senhora fica bem? Deixei comida na geladeira, só esquentar. O telefone da vizinha Dona Neuza é este aqui. Qualquer coisa, chama ela. Eu assentia, fingindo uma segurança que não sentia. Depois que ela saía, o silêncio pesava. Não o silêncio acolhedor da roça, mas um silêncio vazio de significado. As escadas tornaram-se meu primeiro grande desafio. Para sair, precisava encarar 5 andares. Para voltar, o mesmo calvário. Minhas pernas, com artrose avançada, protestavam a cada degrau. Na primeira semana, mal saí do apartamento. Na segunda, criei coragem e desci, agarrada ao corrimão degrau por degrau. 1 hora depois, exausta, cheguei ao térreo. Caminhei até a padaria da esquina. Comprei pão fresquinho para fazer uma surpresa para Aparecida. O retorno foi ainda mais doloroso. Quando minha filha chegou, me encontrou chorando na sala. Mãe, o que houve? Está sentindo alguma coisa? Minhas pernas, filha, não aguentam mais essas escadas. Vi a preocupação em seus olhos. O apartamento era tudo o que ela podia pagar.
especialmente agora com uma boca a mais para alimentar. Vamos dar um jeito, mãe. Sempre demos, não é? Outra dificuldade era o espaço reduzido. Acostumada a cozinhar em fogão a lenha, com panelas grandes, mesa ampla para amassar meus pães, agora me via confinada numa cozinha, onde mal cabíamos eu e a Aparecida ao mesmo tempo. Queria fazer aquela macarronada que seu pai tanto gostava. Podemos tentar, mãe. Só precisa adaptar um pouco a receita. Adaptar. Era isso que eu estava tentando fazer com minha própria vida. Adaptar-me a um mundo que parecia cada vez menos feito para pessoas como eu, com minhas tradições, meus tempos, meus limites. Mas entre todos os desafios, o mais doloroso era a ausência do Márcio. Meu primogênito tão distante agora. Não física, mas emocionalmente. Ele ligou, mãe? A Aparecida perguntava quase diariamente. Ainda não, filha. O silêncio dele machucava mais que todas as escadas do mundo. Com as semanas passando, comecei a criar pequenas rotinas no apartamento de Aparecida. Acordava cedo, hábito de toda uma vida na roça, e preparava o café. Nos dias em que ela trabalhava no turno diurno, deixava a marmita pronta, o apartamento limpo, as roupas passadas. Mãe, não precisa se esforçar tanto, a senhora veio para descansar. Filha, trabalhar é o que me mantém viva. Ficar parada é que me mata. Percebi, no entanto, que precisava expandir meu mundo além daquelas paredes. As escadas continuavam sendo um desafio monumental, mas decidi que não seriam minha prisão. Numa quinta-feira, reuni coragem e me propus uma meta: descer todos os 5 andares e caminhar até a pracinha a 2 quarteirões. Levei quase 45 minutos só para chegar ao térreo, parando a cada poucos degraus para recuperar o fôlego e aliviar a dor nas juntas. No caminho para a praça, fui observando as diferenças entre a vida na cidade grande e no interior. Tudo parecia tão apressado, tão barulhento. Ninguém se cumprimentava nas calçadas como em Jaboticabal. Quando finalmente alcancei a pracinha, estava exausta. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas passarem. Jovens com fones de ouvido, mães com carrinhos de bebê, trabalhadores apressados. Senti-me invisível, como se fosse um fantasma de outro tempo. Uma senhora de cabelos brancos passeava com seu cachorrinho e sentou-se no mesmo banco. Ensaiei um sorriso tímido. Boa tarde. Ela pareceu surpresa que alguém a abordasse, mas retribuiu o cumprimento. Seu nome era Lourdes, viúva há 3 anos, moradora do bairro há décadas. Conversamos por quase 1 hora, descobrindo pequenas coincidências. Ambas amávamos crochê, tínhamos netos da mesma idade, chorávamos com as mesmas novelas. Foi minha primeira conversa genuína, de igual para igual, desde que saíra da casa de Márcio. Ao me despedir, combinamos de nos encontrar ali na semana seguinte. Senti uma fagulha de esperança acender-se em meu peito. No caminho de volta, contudo, meu corpo me lembrou brutalmente de minhas limitações. A meio quarteirão do prédio, minhas pernas fraquejaram. Uma dor aguda percorreu meu joelho direito, quase me levando ao chão. Agarrei-me a um poste, ofegante e assustada. Um jovem passou apressado. Olhou-me de soslaio e seguiu em frente. Uma senhora com sacolas de compras cruzou para o outro lado da rua. Eu estava sozinha, no meio da calçada, incapaz de continuar. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui me arrastar até o prédio. Mas os 5 andares de escada eram uma montanha impossível de escalar naquele estado. Sentei-me no primeiro degrau e chorei. Chorei de dor, de frustração, de vergonha. Chorei por estar velha num mundo que não valoriza a velhice. Chorei por depender dos outros quando sempre fui tão independente. Foi assim que Dona Neuza, a vizinha do 2º andar, me encontrou. Dona Catarina, o que aconteceu? Entre soluços, expliquei minha situação. Ela imediatamente chamou seu filho adolescente, que junto com outro vizinho, me carregou escada acima até o apartamento de Aparecida.
A humilhação queimava meu rosto. Eu, que um dia carreguei sacos de café de 60 quilos na colheita, agora precisava ser carregada como uma criança. Quando Aparecida chegou e soube do ocorrido, vi o medo em seus olhos. Mãe, e se eu não estiver em casa numa emergência? E se a senhora cair nas escadas? Eu não tinha respostas, apenas a dolorosa constatação de meus limites. Minha tentativa de independência havia fracassado miseravelmente. Naquela noite, deitada na cama, encarando o teto desconhecido, uma certeza me consumia. Não podia continuar assim. Para o bem de Aparecida, para o meu próprio bem, precisávamos encontrar outra solução. Na manhã seguinte ao meu fiasco na escada, Aparecida sentou-se à mesa do café com expressão determinada. Mãe, estive pensando, esse prédio sem elevador não dá para a senhora. Meu coração apertou. Será que ela também se cansara de mim? Será que eu voltaria para a casa de Márcio e Márcia? O hospital onde trabalho tem um programa de moradia assistida para idosos. São pequenos apartamentos adaptados, com corrimãos, banheiros seguros, elevador. E tem enfermeiros de plantão 24 horas. Asilo? Minha voz tremeu. Você quer me mandar para um asilo? Não, mãe. Aparecida segurou minhas mãos com firmeza. Não é asilo. É um residencial. A senhora teria seu próprio apartamento, sua independência. Só teria ajuda quando precisasse. Independência. A palavra ecoou em minha mente como uma promessa impossível. Desde que Antenor partira, parecia que minha autonomia havia partido com ele. Posso ao menos conhecer o lugar? Perguntei insegura. Naquela tarde, Aparecida me levou para visitar o Residencial Primavera. Era um prédio de 3 andares, pintado em tons suaves, com uma pequena área verde na entrada. Nada parecido com o asilo sombrio que eu temia. Dona Olga, a administradora, nos recebeu com um sorriso genuíno. Ela própria tinha quase 70 anos e uma energia contagiante. Aqui ninguém vem para se esconder da vida, Dona Catarina. Vem para viver com dignidade. Visitamos um apartamento disponível, pequeno, mas funcional. Sala-quarto conjugados, cozinha compacta, banheiro com barras de apoio e chuveiro adaptado. O mais importante, tudo acessível, sem escadas, sem obstáculos. No térreo havia uma sala de convivência, onde alguns moradores jogavam cartas ou assistiam televisão. Uma horta comunitária no quintal dos fundos capturou imediatamente minha atenção. A senhora gosta de plantas? Perguntou Dona Olga, notando meu interesse. Plantei e colhi a vida toda, respondi, sentindo um formigamento nas mãos, ansiosas para tocar a terra novamente. Nossa horta está precisando de alguém que entenda do assunto. Temos alguns pés de couve, mas não estão indo bem. Naquele momento, algo despertou dentro de mim. Uma sensação quase esquecida de utilidade, de propósito. O custo era outro desafio. Mesmo com desconto por Aparecida trabalhar no hospital, era um valor considerável. Tenho minha aposentadoria, filha. Não cobre tudo, mãe. Então vou vender minhas joias, os brincos que seu pai me deu no nosso aniversário de 50 anos, o colar de pérolas da sua avó. De jeito nenhum. Aparecida foi categórica. São suas memórias. Foi quando tive uma ideia. As conservas e doces que eu fazia em Jaboticabal sempre foram elogiados. Minha geleia de jabuticaba ganhara até um prêmio na festa da cidade uma vez. E se eu começar a fazer minhas conservas de novo? Compotas, geleias, pimentas em conserva? Você poderia vender para seus colegas do hospital. Aparecida pareceu cética no início, mas concordou em tentar. Nas semanas seguintes, enquanto decidíamos sobre o residencial, transformei a pequena cozinha de Aparecida em uma fábrica improvisada. Minha filha trazia frutas e vidros, e eu trabalhava como nos velhos tempos. Para minha surpresa e dela, as compotas foram um sucesso instantâneo entre os funcionários do hospital. Logo,
Enfermeiras e médicos faziam encomendas específicas. Estão me pedindo mais daquela geleia de abacaxi com pimenta, mãe. Cada pote vendido era uma pequena vitória, não apenas pelo dinheiro, que ajudaria a pagar o residencial, mas pela sensação de estar contribuindo, de não ser apenas um fardo. Viu, filha? Essa velha ainda serve para alguma coisa. Mãe, a senhora sempre serviu. O mundo é que esquece às vezes do valor que as pessoas como a senhora têm. Aquelas palavras curaram algo profundo dentro de mim. 2 meses após minha saída da casa de Márcio, ainda não havia recebido uma única ligação dele. Aparecida tentou intermediar, telefonou para o irmão algumas vezes, mas as conversas eram breves e evasivas. Ele está ocupado, mãe. A empresa expandindo, muito trabalho, mas ambas sabíamos a verdade. Não era a falta de tempo, era a Márcia. Márcio escolhera seu lado nesta história, e não era o meu. A mudança para o residencial Primavera estava marcada para o final daquele mês. Minhas compotas já tinham uma pequena clientela fiel, e eu me sentia mais animada com a perspectiva de ter meu próprio espaço novamente, adaptado às minhas necessidades. Um domingo, enquanto Aparecida estava de plantão, a campainha tocou. Arrastei-me cuidadosamente até a porta, apoiada em minha bengala nova, um presente de Dona Lourdes, minha amiga da praça. Quando abri, meu coração quase parou. Era Márcio, sozinho, com expressão desconfortável. Oi, mãe. Fiquei paralisada por um instante, dividida entre a alegria de ver meu filho e a mágoa pelas semanas de silêncio. Posso entrar? Ele perguntou hesitante. O apartamento estava uma bagunça. Vidros de conserva por toda parte, frutas picadas na mesa, açúcar derramado no balcão. Desculpe a bagunça. Estou trabalhando. Falei com um orgulho que nem sabia que ainda existia em mim. Márcio pareceu genuinamente surpreso ao ver a operação de compotas montada na pequena cozinha. A senhora está vendendo isso? Estou. Ergui o queixo, desafiadora. Para ajudar sua irmã e pagar minha nova casa. Nova casa? Expliquei sobre o residencial Primavera. A cada palavra, notava seu desconforto crescendo. Mãe, não precisava chegar a esse ponto. A senhora sempre pode voltar para casa. Casa. A palavra acendeu uma faísca de raiva em meu peito. Casa de quem, Márcio? Sua. De Márcia. Porque lá eu nunca tive uma casa. Tive um quarto de empregada, isso sim. A senhora está exagerando. Márcia se esforçou para me fazer sentir um estorvo? Nisso ela se esforçou muito. Interrompi, a voz trêmula de emoção contida. Márcio suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde menino quando estava nervoso. Vim porque soube que a senhora está vendendo suas joias. Então era isso. Não veio pela mãe, veio pelas joias, herança da família. Não estou vendendo, pensei em vender, mas as compotas estão indo bem. Mesmo assim, são joias de família. Deveriam ficar na família. Estão comigo na família, rebati indignada. Mãe! Márcio baixou a voz como se estivesse falando com uma criança. A senhora tem 85 anos. Precisa pensar no futuro, em como essas coisas serão divididas. A insinuação era clara. Ele estava preocupado com o que aconteceria com as joias quando eu morresse. Se ficariam com Aparecida ou voltariam para ele. Seu pai deu aquelas joias para mim, Márcio. Para usar, para vender, para fazer o que eu quiser com elas. São minhas. E enquanto eu estiver viva, eu decido o que fazer com o que é meu. Vi algo mudar em seu olhar. Uma mistura de frustração e ressentimento. A senhora mudou, mãe. Está diferente. Não, meu filho. Eu sempre fui assim. Só que antes eu engolia os desaforos para não criar caso. Agora, velha do jeito que estou, não tenho mais tempo para engolir nada. A conversa azedou depois disso. Márcio disse que Márcia mandava lembranças, mentira descarada, e que poderiam me visitar no tal residencial quando eu estivesse instalada. Quando ele saiu, fiquei olhando para a porta fechada,
um gosto amargo na boca. Por um lado, a dor de ver meu filho se afastando. Por outro, uma estranha sensação de libertação. Peguei meu telefone e, com dedos trêmulos, disquei o número da casa do meu filho José Carlos, em São Carlos. Era hora de reunir minha família. Todos eles. Precisávamos conversar, limpar o ar, resolver as pendências, porque no fundo do meu coração eu sabia que esta história ainda não tinha chegado ao seu clímax. O pior, ou talvez o melhor, ainda estava por vir. A semana que antecedeu minha mudança para o residencial Primavera foi marcada por uma azáfama de preparativos. Aparecida incansável, corria entre o trabalho e os arranjos finais. Eu continuava com minhas compotas, agora com um propósito renovado. Após a visita tensa de Márcio, decidi que era hora de uma conversa franca com todos os meus filhos. José Carlos e Antônio concordaram imediatamente em vir a Araraquara. Consegui contato com Luiz em Minas, que prometeu fazer o possível para estar presente. Apenas Márcio respondeu com evasivas quando Aparecida o convidou. Está muito complicado, Cida. A agenda cheia na empresa. No sábado anterior à mudança, organizamos um almoço no apartamento de Aparecida. Seria a nossa primeira reunião familiar desde o funeral de Antenor. Uma ocasião para curar feridas, esclarecer mal-entendidos e, principalmente, para eu dizer algumas verdades que estavam engasgadas há muito tempo. José Carlos e Antônio chegaram cedo, trazendo suas esposas e alguns de meus netos. O apartamento pequeno logo ficou apertado, mas aconchegante, preenchido com vozes familiares e risos que me lembravam os almoços de domingo em Jaboticabal. Mãe, a senhora está com uma cara ótima, comentou José, me abraçando com aquela força de sempre. É o ar da liberdade, meu filho, respondi provocando risadas. Luísa chegou pouco depois, tendo viajado a noite toda de ônibus desde Poços de Caldas. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, marejaram ao me ver. Mãezinha, que saudade! Por um momento me permiti ser apenas uma mãe cercada por seus filhos, como nos velhos tempos. Mas uma ausência pesava no ar. Márcio ainda não havia chegado e já passava do meio-dia. Vamos começar a servir, decidi finalmente. Se ele vier, se junta. A comida era simples: arroz, feijão, uma galinhada que fiz como Antenor gostava, salada de tomate da horta do residencial. Nada comparado aos banquetes que eu costumava preparar em Jaboticabal, mas feito com o mesmo amor. À medida que almoçávamos, a conversa naturalmente derivou para o motivo daquele encontro. Meus filhos, comecei, sentindo o peso de todas as palavras não ditas. Chamei vocês aqui porque precisamos conversar sobre o que aconteceu nos últimos meses, sobre a casa do Márcio, sobre minha saída de lá, sobre esse residencial para onde estou indo. José Carlos, sempre o mais direto, não hesitou. Mãe, a gente devia ter intervindo antes. A Cida nos contou como a senhora foi tratada lá. Por que a senhora não falou nada? Perguntou Antônio, o mais calado dos meus filhos, com uma indignação que raramente demonstrava. Orgulho, talvez, ou vergonha. Não queria causar briga entre irmãos. Foi quando a campainha tocou. Aparecida foi atender e voltou com expressão tensa. Atrás dela, não apenas Márcio, mas também Márcia, impecavelmente vestida como sempre, carregando um arranjo de flores que parecia saído de revista de decoração. O silêncio que caiu sobre a sala foi denso como neblina de inverno. Márcia, com seu sorriso ensaiado, estendeu as flores em minha direção. Dona Catarina, trouxemos essas flores para lhe desejar felicidades na nova casa. Antes que eu pudesse responder, José Carlos se levantou, os olhos faiscando. Depois de tratar nossa mãe como lixo, você acha que flores resolvem? José, tentei acalmar, mas era tarde. Você nem deveria estar aqui, ele continuou, apontando para Márcia. Essa é uma reunião de família. Ela é minha esposa. Márcio finalmente falou, a voz tensa. E eu não vou tolerar que falem assim com ela. À medida que a tensão crescia,
Percebi que aquele momento seria decisivo. O que acontecesse nos próximos minutos poderia unir minha família novamente, ou fraturá-la além do reparo. E eu, que passei a vida toda apaziguando conflitos, agora me via no centro da tempestade. O clima na pequena sala de Aparecida estava eletrizante. De um lado, José Carlos e Antônio, visivelmente indignados. Do outro, Márcio e Márcia, defensivos. Entre eles, Luísa e Aparecida, tentando evitar que a situação explodisse, e no centro de tudo, eu, a matriarca de 85 anos que agora precisava ser a voz da razão. Sentem-se todos vocês, ordenei com uma firmeza que não usava desde que eles eram crianças. Surpreendentemente, obedeceram. As flores de Márcia permaneciam no meio da mesa, como um símbolo deslocado de uma paz que não existia. Márcio, comecei, olhando diretamente para meu primogênito. Você sabe por que organizei essa reunião? Para falar do residencial, não é? Ele respondeu, evitando meu olhar. Não, para falar de respeito, de dignidade, de família. Márcia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Márcio enrijeceu. Quando seu pai morreu e você me convidou para morar com vocês, fiquei grata. Pensei que estava indo para a casa do meu filho, para ser cuidada e respeitada na minha velhice. Fiz uma pausa, lembrando dos meses de humilhação silenciosa. Mas o que encontrei foi um lugar onde eu não existia como pessoa, onde minhas opiniões não importavam, onde minhas memórias eram coisas velhas que podiam ser jogadas no lixo. Mãe, a senhora está exagerando. A Márcia... Deixe sua mãe falar, interrompeu José Carlos severo. Não, José, ele tem direito de se defender. E eu tenho direito de ser ouvida, retruquei, mantendo a calma. Márcio, não estou aqui para acusar. Estou aqui para dizer verdades que engoli durante meses. Para que vocês, meus filhos, entendam o que aconteceu e por que estou tomando as decisões que estou tomando. Respirei fundo e continuei, encarando agora a Márcia. Na sua casa, minha nora, fui tratada como uma hóspede indesejada. Invisível quando conveniente, incômoda quando me fazia notar. Nunca como a mãe do seu marido, a avó dos seus filhos, uma pessoa com história, sentimentos e dignidade. Márcia abriu a boca para falar, mas ergui a mão, interrompendo-a. Você acha que não percebi os olhares, os suspiros, as palavras trocadas às minhas costas? É um peso, mas a gente aguenta. Foi isso que ouvi você dizer às suas amigas uma vez. Márcio empalideceu. Márcia enrubesceu. Dona Catarina, ela começou a voz trêmula. Nunca foi minha intenção. Intenção ou não, foi o que aconteceu. Cortei firme. E o mais doloroso, Márcio, foi ver meu próprio filho, o menino que carreguei no ventre, amamentei, criei com tanto amor, permitindo que isso acontecesse. Vendo sem enxergar, ouvindo sem escutar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi lágrimas nos olhos de Luísa, a mais sensível. Vi a tensão nos ombros de José Carlos e Antônio. E vi algo que não esperava nos olhos de Márcio, vergonha. Então é isso? Ele finalmente falou, a voz embargada. A senhora nunca mais vai voltar para nossa casa? Sua casa, Márcio. Você mesmo disse. E não voltarei. Não porque guardo rancor, mas porque aos 85 anos descobri que ainda tenho direito à dignidade, que ainda mereço respeito. Foi quando Márcia, para surpresa de todos, começou a chorar. Não lágrimas delicadas e contidas, mas soluços profundos, descontrolados. Me desculpe. Ela finalmente falou entre soluços. Eu nunca soube como agir com a senhora. Tão diferente de mim, da minha família. Sempre me senti julgada, inadequada. Aquela confissão inesperada mudou algo no ar. De repente, não éramos mais lados opostos em uma batalha. Éramos pessoas, imperfeitas, feridas, mas pessoas. Talvez, respondi suavemente, ambas tenhamos falhado em nos ver realmente.
A confissão de Márcia abriu uma porta que há muito estava trancada. O ar na sala mudou, como depois de uma tempestade que limpa tudo. Márcio, que sempre vi tão forte, tão seguro, agora parecia um menino perdido entre a esposa em prantos e a mãe magoada. Eu também peço desculpas, mãe, ele disse finalmente, a voz embargada. Falhei com a senhora. Me deixei cegar pelo trabalho, pelo status, não sei. Talvez porque ver a senhora envelhecendo me lembrasse que também estou envelhecendo, que um dia vou precisar de ajuda também. José Carlos, sempre o mais esquentado, parecia desarmado pela sinceridade do momento. Antônio, o quieto, foi quem surpreendeu a todos. Todos nós falhamos, ele disse, olhando para cada um dos irmãos. Não foi só o Márcio. Quando a mãe ficou viúva, cada um de nós seguiu com sua vida, esperando que o outro se responsabilizasse. A vida na oficina, os compromissos, a distância. Usamos desculpas. Aparecida, que até então observava em silêncio, interveio. O importante é que estamos todos aqui agora. E que a mãe tomou uma decisão que respeita a sua dignidade. O Residencial Primavera não é um depósito de velhos, como tantos por aí. É um lugar onde ela terá independência, companhia e cuidados quando precisar. Luísa, enxugando as lágrimas, perguntou o que todos evitavam perguntar. E quanto às visitas, mãe? A senhora vai nos receber. Vamos poder levar os netos? Olhei para minha caçula com ternura. Sempre tão preocupada em manter a família unida, mesmo morando longe. Meus filhos, minhas portas estarão sempre abertas para vocês. Para todos vocês, enfatizei, olhando para Márcio e Márcia. O que aconteceu não pode ser apagado, mas pode ser um aprendizado. Para todos nós. Márcia, ainda com os olhos vermelhos, reuniu coragem. Dona Catarina, sei que palavras não consertam o que aconteceu, mas gostaria de uma chance de fazer diferente, de conhecer a senhora de verdade, não a imagem que criei na minha cabeça. Estendi minha mão enrugada para ela, um gesto de paz. Há sempre tempo enquanto estamos vivos, minha filha. O almoço, que começara tão tenso, transformou-se aos poucos. As vozes foram ficando mais leves, algumas risadas surgiram. Quando Antônio contou sobre como seu filho mais novo quase incendiou a oficina, tentando fazer um experimento científico, até Márcia riu. Um riso genuíno que nunca havia visto nela antes. Ao final da tarde, quando começaram as despedidas, percebi que algo havia mudado. Não apenas entre mim e meus filhos, mas entre eles próprios. Como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada. Mãe, disse Márcio ao se despedir. Vou estar lá amanhã para ajudar na mudança. Nós também, confirmaram José Carlos e Antônio. E vamos nos revezar nas visitas, completou Luísa. A senhora não vai ficar sozinha nunca mais. Quando todos já haviam partido, e apenas Aparecida e eu permanecíamos na pequena sala, agora silenciosa, minha filha me abraçou. A senhora fez a coisa certa, mãe. Falou o que precisava ser dito. Sabe, filha, respondi, acariciando seu cabelo como fazia quando ela era pequena. Seu pai estaria orgulhoso hoje, não de mim, mas de todos vocês. De como, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda somos uma família. Naquela noite, deitada na cama emprestada do quarto de Aparecida, sentindo o cheiro de lavanda dos lençóis, pensei em Antenor, em como ele sempre dizia que a verdade dói, mas liberta. Ele estava certo, como tantas vezes em nossa vida juntos. Amanhã seria um novo começo. Aos 85 anos, eu ainda tinha muito a viver. E agora, com o coração mais leve, estava pronta para essa nova fase. Já se passaram 6 meses desde que me mudei para o Residencial Primavera. Meu pequeno apartamento tem uma varanda que dá para um jardim cheio de ipês amarelos. Toda manhã, acordo com o canto dos sabiás e tomo meu café, observando o movimento tranquilo dos moradores que, como eu, encontraram aqui um lugar onde envelhecer com dignidade. O tempo é um professor gentil, mas firme. À medida que envelhecemos,
ele nos ensina a importância das pequenas coisas. Um sorriso sincero, um abraço apertado, uma palavra gentil. Coisas que antes pareciam banais, agora ganham valor de tesouro. Minha rotina aqui é simples, mas me traz contentamento. Nas segundas e quartas participo das aulas de hidroginástica que ajudam minhas juntas doloridas. Nas terças e quintas, dou oficinas de conservas e compotas para outros moradores. Imagine só, aos 85 anos, virei professora. Nas sextas, Dona Edith e eu jogamos dominó com seu Geraldo e Dona Mercedes, numa competição acirrada que sempre termina com café e bolo. Mas o que mais me alegra são as visitas. Aparecida vem quase todos os dias, às vezes só para um café rápido antes do plantão. José Carlos e Antônio aparecem aos fins de semana, trazendo novidades da oficina e das famílias. Luísa, quando consegue folga do trabalho em Minas, passa dias inteiros comigo como se quisesse compensar o tempo perdido. E Márcio tem sido uma surpresa. No início, suas visitas eram tensas, formais. Vinha sozinho, trazia presentes caros que não combinavam comigo, perfumes franceses, echarpes de seda. Com o tempo, percebeu que o que eu realmente queria era sua companhia, suas histórias, seu tempo. Nas últimas vezes, trouxe Márcia e os netos. Observei como ela se esforçava para se conectar comigo, trazendo receitas para trocarmos, perguntando sobre minha juventude, ouvindo com interesse genuíno minhas histórias sobre a roça em Jaboticabal. Não somos melhores amigas, nem nunca seremos, mas existe agora um respeito mútuo que antes não havia. Há 2 semanas, todos os meus filhos se reuniram aqui para celebrar meu aniversário de 86 anos. Olhando aquela mesa farta, rodeada pelos rostos que amo, senti uma gratidão profunda pela vida, com todas as suas dores e alegrias. Antenor estaria orgulhoso. Não porque tudo está perfeito agora, mas porque enfrentei meus medos e falei minhas verdades. Porque não me resignei a uma existência diminuída, humilhada. Porque mesmo na velhice, defendi meu direito de ser tratada com respeito. Esta manhã, enquanto arrumava algumas fotos antigas, encontrei uma de Antenor comigo, no dia do nosso casamento. Eu com meu vestido simples, ele com aquele terno emprestado que ficava grande nos ombros. Ambos sorrindo como se tivéssemos o mundo nas mãos. De certa forma, tínhamos. Viver é aprender a perder, Catarina, ele costumava dizer. Perdemos juventude, perdemos saúde, perdemos gente que amamos. Mas se fizermos direito, ganhamos sabedoria, ganhamos histórias, ganhamos paz. Ele estava certo, meu velho. A vida nos tira muita coisa, mas nos dá outras em troca. Aos 86 anos, aprendi que envelhecer não significa perder valor, que minhas rugas são mapas das estradas que percorri, que meus cabelos brancos não são sinais de decadência, mas coroas de experiência. E principalmente aprendi que nunca é tarde para defender nossa dignidade, para exigir respeito, para recomeçar. Ontem recebi uma visita inesperada. Márcia veio sozinha, sem Márcio, sem os netos. Trazia nas mãos uma caixa de madeira que reconheci imediatamente. A caixa onde Antenor guardava suas ferramentas de marcenaria. Encontrei no fundo da garagem Dona Catarina. Ela disse sem jeito. Achei que a senhora gostaria de ter de volta. Quando abri a caixa, o cheiro de madeira e óleo de linhaça me transportou instantaneamente para o passado. Para tardes de domingo, em que Antenor trabalhava em pequenos projetos enquanto eu costurava, o rádio tocando baixinho tonico e tinuco. Obrigada, respondi emocionada. Isso significa muito para mim. Tomamos café na varanda olhando os ipês florescendo. E pela primeira vez, tivemos uma conversa real de igual para igual. Sem máscaras, sem fingimentos. Sabe, Dona Catarina, ela confessou. Sempre tive medo de não ser suficiente. De não estar à altura da família que o Márcio veio. Vocês, com toda essa história de luta, de trabalho honesto. E eu, nascida em berço de classe média, nunca precisei realmente lutar por nada.
Aquela confissão me pegou de surpresa. Todo esse tempo achei que ela me desprezava por minhas origens simples, quando na verdade se sentia intimidada por elas. Minha filha, respondi, segurando suas mãos. Ser suficiente não tem nada a ver com de onde você veio. Tem a ver com a pessoa que você escolhe ser todos os dias, com a forma como trata os outros, com a dignidade que você reconhece em cada ser humano, independente da idade ou condição. Vi lágrimas nos olhos dela e senti que finalmente estávamos nos enxergando de verdade. Se tivesse que resumir o que aprendi nestes 86 anos de vida, diria isto: o tempo passa rápido demais para desperdiçarmos em ressentimentos. A vida é breve demais para nos submetermos a situações que diminuem nossa dignidade. E nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Quando você envelhecer, e se tiver sorte, um dia vai envelhecer. Lembre-se que suas rugas carregam histórias. Seus olhos cansados testemunharam décadas. Suas mãos trêmulas construíram vidas. Exija ser tratado com o respeito que merece. Não como um fardo, não como um problema, mas como um ser humano completo, com memórias, sentimentos e sabedoria para compartilhar. E aos jovens que convivem com seus idosos, lembrem-se que vocês estão olhando para seu próprio futuro. A forma como tratam os mais velhos hoje será a medida de como serão tratados amanhã. Na tarde da minha vida, descobri uma nova manhã. Nas cinzas do que foi, encontrei sementes do que ainda pode ser. Antenor se foi, minha antiga casa se foi, minha juventude há muito se foi. Mas estou aqui, viva, lúcida, capaz de amar, de criar, de ensinar, de aprender. Quando o sol se põe, não significa que a luz acabou, apenas que está a hora de acender nossas próprias luzes. Meu nome é Catarina Oliveira dos Santos. Tenho 86 anos, 5 filhos, 12 netos e 3 bisnetos. Nasci numa fazenda em Jaboticabal. Vivi uma vida simples, mas honrada. E agora, no outono dos meus dias, descobri que minha voz ainda importa. E se há uma coisa que quero que leve dessa minha história, é esta: a dignidade não tem prazo de validade. O respeito não é um privilégio da juventude. E nunca, jamais, é tarde demais para se fazer ouvir. Porque mesmo aos 86 anos, ainda tenho muito a dizer.